Amém. Graça e paz a todos. Todo mundo bem? Então, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 27 ao verso 31. Mateus. Amém. O tema da nossa mensagem é não mais cegos espirituais. Não mais cegos espirituais. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém vos saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Vamos orar? Deus, obrigado por mais esse tempo na tua presença. Obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que estão tendo acesso a essa mensagem. Que teu Espírito venha dirigir-nos para que possamos entender a tua vontade. Nós queremos colocar tudo nas tuas mãos e repreender toda e qualquer interferência espiritual que possa tentar parar o propósito do Senhor. Nós consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Não mais cegos espirituais. Essa é uma história simples, de uma cura. Fala sobre uma cura física, que nós vamos usar essa cura física para entendermos uma cura espiritual para a cegueira. Existem muitos cegos. Existem cegos que estão dentro das igrejas. É preciso que você comece a pensar sobre isso agora, sobre quem você é, quais são as suas motivações, qual o lugar que você está, o que você tem feito, porque talvez você é uma pessoa cega espiritual e você não sabe. E a gente olha para esse texto, nós vemos aqui 2 cegos, que são curados por Jesus, cegos que começaram a seguir Jesus. Você vai perceber que eles vão seguir Jesus por um tempo. Isso significa que existem pessoas que seguem a Jesus, mas que continuam cegas. Elas permanecem cegas por um tempo. Só que elas não admitem, que são cegas espirituais. Esse é um problema quando nós começamos a mapear a igreja com as suas disfunções. A gente começa a perceber que existem tantas pessoas cegas. Existem pessoas cegas nos altares. Existem pessoas cegas em posições, em cargos. Existem pessoas cegas tentando ajudar pessoas lá fora, e essas pessoas não serão ajudadas, porque, na verdade, quem está ajudando também é cego. Existem pessoas cegas cuidando de famílias. Existem pessoas cegas cuidando de empresas. Existem pais cegos, existem filhos cegos, esposas cegas, líderes cegos. Isso
nos leva a fazer uma reflexão dentro de cada um de nós, para que a gente possa entender em que posição que a gente está. Nós, olhando para essa história, a gente percebe que os cegos estão seguindo Jesus, ou seja, eles estão em movimento. Isso é interessante, porque o cego, embora ele seja cego, ele consegue se mover. Essa é uma característica. A cegueira, ela não tira o movimento. O que significa isso? O fato de você estar se movendo, o fato de você estar indo, agitando a sua vida, não significa que você está indo para a direção certa. Nós vemos pessoas em movimento. Vemos pessoas se movendo muito, muito. Elas estão se movendo. Mas isso não quer dizer que elas estão indo para o caminho certo. Todo esse movimento pode ser um movimento na escuridão. Talvez você fez tantas coisas, você criou tantas coisas num ponto cego, e que hoje você começa a observar que essas coisas que você tem, que você fez, na verdade você fez um monte de coisa disfuncional. Aí você percebeu que você edificou, você correu atrás, você fez, você se movimentou bastante, mas como um cego. É importante a gente analisar essas coisas. Essa é uma primeira coisa que eu quero que vocês pensem sobre isso. O fato de você estar se movendo não significa que você está indo para a direção certa. Vocês estão entendendo? A gente percebe que algumas pessoas são cegas porque elas nunca sabem em que ponto está a vida delas. A pessoa está confusa, ela não sabe. Ela não sabe como reagir em situações extremas, elas não sabem lidar com momentos difíceis, elas não reconhecem o ponto que está. Essa é uma característica também de cegos. Pessoas que não sabem que ponto estão. Você está andando, você está se movendo, aí você não sabe onde você está. Você andou. Essa é uma segunda característica. A terceira característica de gente cega espiritual é que gente cega espiritual se machuca muito. Porque elas sempre vão se machucar, elas vão dando cabeçada. O cego, ele se machuca mais. Porque como ele não tem iluminação, ele vai batendo em situações, ele vai se machucando, ele vai colidindo com situações. E volta e meia você vê gente adoecida, por quê? Está ferido. Alguém que sofreu algum tipo de colisão no caminho. Muitos de vocês hoje estão feridos, porque vocês sofreram algum tipo de colisão, algum tipo de impacto em alguma coisa, numa relação, em algo que você fez, em alguma coisa que você se aventurou a fazer, e hoje você sente as dores dessa colisão que te machucou. Mas por que você colidiu? Porque você estava cego. Você estava em movimento, mas você não estava enxergando nada. E quando você não enxerga, quando você não tem iluminação, você bate a cabeça. E aí, você vai ver gente batendo cabeça o tempo todo, gente ferida, gente bastante machucada. E para consertar esses machucados não é fácil não, viu? Não é fácil. Você tem uma profissão que vai ganhar muito dinheiro daqui para frente, está ganhando já, né? É a psiquiatria e a psicologia. Isso aí, quem puder estudar e se dedicar nisso aí, pode perceber. E pode ter a certeza de que você vai ganhar bastante dinheiro se você for uma pessoa bastante competente. Porque o que tem de gente com doença emocional, o que tem de gente machucado, você precisa tratar, e você tem que trabalhar isso entre a igreja e a ciência, para poder ajudar essas pessoas. A igreja sozinha não resolve. Às vezes você precisa da ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder ajudar essas pessoas que estão se arrastando, e elas estão cegas, e também não adianta você curar só o machucado dessa pessoa, você tem que curar a visão dela. Porque se você não curar a visão dessa pessoa, ela vai se machucar de novo. Não adianta você colocar azeite na ferida, vamos tratar essa feridinha aqui que aconteceu lá atrás, quando você se machucou, você tomou uma decisão sem saber, porque você estava no ponto cego, e aí tratou, curou, renunciou, pediu perdão, liberou perdão, aí você fala, agora eu estou bem. Não, daqui a pouco você vai bater de novo. Porque não adianta só tratar a ferida, você tem que curar a cegueira. Vocês estão entendendo?
quero que você mergulhe comigo nessa história aqui. Eu quero te dar pelo menos 6 coisas que você vai precisar fazer para você vencer a sua cegueira espiritual. Ok? Esse texto, ele é riquíssimo. Riquíssimo. Pelo menos 6 coisas. Vocês vão perceber que é curta a história. Nós lemos aqui alguns versículos. Mas vai te dar algumas ferramentas, vai te dar alguns caminhos para você realmente ser uma pessoa que vai começar a andar na luz. Se você quer realmente andar na luz, você veio para o culto certo. Você chegou no lugar certo. Se você quer andar na luz, se você cansou de se machucar, cansou de colisões, e você quer realmente ter a sua vida iluminada, você quer abrir a sua visão, você quer curar a sua cegueira. Por isso que o tema é não mais cegos espirituais. Não quero mais. Não quero mais ser cego, já cansei. Todos esses machucados que você tem aí é por causa da cegueira. Entenda o que eu estou falando. Cegueira. Todos os traumas, todas as feridas, é por causa da cegueira. Porque se você soubesse o caminho que você estava indo, você não tinha se machucado. Se você tivesse certeza, se você tivesse uma iluminação boa naquela época, você não teria se machucado. Você estava bem hoje. Então hoje é uma noite de restauração. Eu fico muito feliz por vocês confiarem na palavra de Deus, por vocês virem na igreja e confiar que Deus pode te dar alguma coisa boa, uma coisa que vai te sustentar, vai mudar a sua vida, que a Bíblia, ela é. E é de graça, né? Tem um monte de gente que oferece um monte de coisa cobrando. Vai mudar a sua vida em 2 dias. Quanto que eu pago? Ah, você paga 1.000, está tudo certo. Vai mudar a sua vida. E não muda, porque a gente vai dando volta e a gente acaba na Bíblia de novo. Porque só tem um que pode consertar a gente, só Deus. Ele fez a gente. Só o Criador pode consertar. A gente tem que voltar para a oficina de Deus e falar: Deus, aperta isso aqui, conserta esse parafuso que eu não estou funcionando bem. E hoje é dia de cura de visão. Eu quero começar lendo o versículo 27. Eu quero ficar atento na parte A. Primeira coisa que eu quero fazer. Vamos lá para o primeiro caminho, a primeira saída para a gente vencer a cegueira espiritual. Diz assim o texto, versículo 27, parte A. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. 2 cegos. 2 homens que estão na escuridão, buscando a luz. Porque Jesus é a luz. Nós temos 2 pessoas na escuridão, tentando seguir a luz, porque o texto está dizendo: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Aí quando eu vejo esse texto, 2 cegos, eu começo a pensar: por que pessoas, quando elas têm o mesmo problema, elas sempre andam juntas? Por quê? Por que essas pessoas, elas costumam se associar? Quando você tem uma dor, você se associa a uma pessoa que também tem a mesma dor que você. Quando você tem uma crise, você procura alguém que tem uma crise igual a você. Quando você tem uma angústia, quando você está decepcionado, você vai procurar os decepcionados para andar com você. Porque aqui nós estamos vendo 2 cegos que estão associados. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, que a gente quer vencer realmente essa cegueira espiritual, a gente tem que começar a analisar as nossas parcerias. Com quem a gente está andando. Se você quer realmente vencer a sua cegueira espiritual, você precisa revisar as pessoas que estão andando com você. Nós temos aqui um cego andando com outro cego. Vocês vão conseguir o que com isso?
Resolveu você ter escolhido outro cego para andar com você? Não resolve. Porque o outro cego também não enxerga nada. Ele está dando cabeçada, você vai dar também. Por isso, quando uma pessoa está ferida, é muito normal a pessoa ligar para outra e dizer assim: eu estou muito triste com fulano. Aí a pessoa vai concordar com você sem saber o que aconteceu, porque ela também é ferida. Porque os feridos se atraem, os cegos se atraem, os que estão machucados se atraem. Vamos prestar atenção nisso. Vamos revisar. Vamos analisar. Quem são as pessoas que estão andando com a gente? Você vai continuar do mesmo jeito que você está? Você tem que mudar. Você tem que escolher pessoas diferentes para andar com você. Você tem que começar a entrar num campo de separação. Você tem que ser uma pessoa mais seletiva. Pastor, mas aí o senhor está falando sobre acepção? Eu estou falando sobre cura. Eu estou falando sobre cura. Uma pessoa que está doente, uma pessoa que está cega, uma pessoa que precisa de mudança de vida, ela precisa procurar pessoas que estão enxergando. Porque são essas pessoas que vão te conduzir para o caminho certo. O cego faz você ficar dando volta no mesmo lugar. A gente escolhe a turma errada para andar com a gente, o povo errado, é gente que concorda com a gente, é gente que concorda com as nossas iniquidades, com as nossas mentiras, é gente que concorda com os nossos insucessos. Você está no fundo do poço, aí você fala: rapaz, eu perdi tudo. O outro fala assim: não, mas a vida é assim mesmo, fica tranquilo, eu também perdi, estamos juntos. Aí enquanto o terceiro vai dizer: a vida é assim mesmo, a vida a gente tem que perder mesmo. Mas é assim? Você não vai se encontrar com ninguém que vai dizer para você assim que a vida é diferente, você tem que crescer, você tem que ser melhor. Você não enjoa de ficar andando com gente que só pensa negativo, não. Não te cansa, não. Quando você começa a crescer, se você realmente quer crescer, você vai ter que começar a escolher as pessoas que andam com você. Porque existem lugares que você vai que essas pessoas não vão conseguir ir. Elas não aguentam a pressão desses lugares. Elas não aguentam a pressão desse sucesso que você vai ter, da felicidade que você vai ter, da prosperidade que você vai ter. Ou seja, os planos de Deus para a sua vida não vão caber todo mundo. E você tem que ser maduro o suficiente para entender isso. Existem algumas pessoas que vão ter que te deixar. Vão ter que te deixar. Você vai ter que abrir mão de algumas pessoas. Pessoas com defeitos iguais, elas andam juntas, elas se associam. É claro o texto? Está junto com outro cego. As nossas escolhas estão definindo qual é o nosso problema. São as nossas escolhas que definem os problemas que nós temos. Você quer saber que tipo de pessoa é aquela pessoa? É só saber as escolhas que ela faz. Não tem aquele ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é? É isso aí. Você escolhe mal. Você escolhe muito mal. Eu vou falar um negócio para chocar você um pouquinho mais. As escolhas erradas que você faz revela quem você é por dentro. Reconhece isso. Que as pessoas dizem assim: poxa, ela é tão boazinha, ela é tão santinha, ele é tão santinho, né? E tá com fulano, que não vale nada. Não se iluda, não. Não se iluda, não. Não fica pensando que um santinho, um inocente, anda com um delinquente. Não pensa isso. Porque as nossas escolhas revelam o que nós temos por dentro. A gente só coloca forma nas coisas. Ok? O outro vai dizer assim: não, o cara é casado com uma mulher terrível. Não, é a escolha dele. Se ele largar ela, ele casa com outro igual. Pode observar. Enquanto a gente não é curado, enquanto a cegueira não sai da nossa vida, a gente continua escolhendo cegos. Você vai casar 10 vezes, você vai escolher outro cego igual a você, enquanto você não for tratado. São as nossas escolhas. São as nossas escolhas.
que revelam quem nós somos por dentro. É a lente que mostra quem nós somos. Às vezes você tem uma pose, assim, todo mundo pensa que você é a pessoa mais sabida do mundo, mais espiritual do mundo, né? Mais boazinha do mundo. Mas o que você escolhe é o que você tem por dentro. Você está chocado, né? Mas é o que você tem que entender. Aí você vai ter que fazer uma revisão por dentro de você, vai ter que tratar o seu problema, e depois de tratado você vai conseguir escolher coisas certas. Você só pode escolher quando você muda. Amém? Você só pode fazer escolhas quando você está bem. Porque quando a gente não está bem, a gente tem que ancorar o barco e ficar quieto. Bem quietinho. Esperar Deus tratar a gente, esperar Deus curar a gente. Aí nós vamos fazer escolhas. Eu vou morar em tal lugar, eu vou namorar com fulano, eu vou viajar para tal lugar, eu vou comprar esse carro. É assim. Quando você está bem, você está apto para fazer escolhas. Eu só posso me associar, eu só posso andar com alguém que vai me levar para um território de mudança. Compreende o que eu estou falando? Eu só posso me associar a pessoas que vão me direcionar para um lugar de mudança, de transformação. Se eu quero mudar, se realmente eu quero deixar de ser cego. Porque esses caras vão começar a andar e com certeza alguém levou eles. Porque se eles, os dois sozinhos, não vão conseguir seguir Jesus. Os dois sozinhos não vão conseguir ir para o lugar que Jesus está indo. Alguém vai entrar na história e alguém vai levá-los. Compreende? Porque senão eles vão ficar dando volta no mesmo lugar. A história é clara. Alguém que tem uma visão curada, alguém que tem uma visão sã, precisa conduzi-los. Um cego não pode dirigir outro cego. Um cego não pode guiar outro cego. Amém. Número 2. Versículo 27 ainda. Eu quero ler 27 e 28. Vou repetir, né? E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Você percebe que eu estou repetindo. Estão seguindo quem? Estão seguindo a Jesus. Eles vão seguir a Jesus. Jesus é um caminho divino. Aí vem a segunda lição: se eu quero deixar de ser cego, eu preciso escolher um caminho divino para a minha vida. E qual é o caminho que você tem escolhido para a sua vida? Para onde você tem ido? Qual é o caminho? Você precisa escolher um caminho divino para a sua vida, porque eles estão seguindo Jesus. Esse é um caminho. Aí você diz assim: eu queria tanto mudar de vida, eu queria tanto ser diferente, eu queria tanto ser uma pessoa melhor. Mas para onde você está indo? Quando você deveria vir para a igreja, quando você deveria ir para lugares bons, lugares saudáveis, para onde você tem ido? Você acha que isso vai mudar a sua vida? Pensa bem onde você foi semana passada. O inferninho que você entrou lá dentro. Mas você falou: poxa, assim, eu não vou mudar nunca. Pois é assim, se a gente não mudar os lugares, escolher um caminho realmente divino para a gente ir, onde tem pessoas que falam de Deus, pessoas que falam de coisas saudáveis, pessoas que querem crescer, pessoas de respeito, a gente não vai mudar. E o que a gente tem visto é um monte de gente falando: eu quero mudar, mas eu te vi lá, hein? Eu não estava lá, mas eu te vi indo lá, porque daqui a pouco vocês vão pensar que eu estava lá também. Você foi lá de novo, hein? De novo? É desse jeito que você quer mudar? Porque eu não aguento, né, pastor? Me dá um comichão assim que eu acabo, quando eu vejo, já estou lá. Você acha que você vai mudar? Você acha que a sua vida vai ser diferente se você não escolher um caminho divino para a sua vida? Um caminho de santidade, um caminho de Cristo para a sua vida? Não muda. Não muda. Vai ficar cego do mesmo jeito. Primeira coisa, eu preciso analisar as minhas parcerias, eu preciso analisar as minhas associações. Segundo, eu preciso escolher um caminho divino para a minha vida. Eu já dei duas chaves para vocês já. 2.
Escolhe o caminho do bem. Escolhe o caminho justo. Escolhe o caminho da paz. Escolha o caminho do respeito, da honra. Escolhe o caminho certo para a sua vida. Aí você vai ser curado. E partindo de Jesus dali, versículo 27, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Eu quero que você analise junto comigo o texto, porque o texto diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo. Eles fizeram um pedido para Jesus: tem compaixão de nós, cura a gente. Só que Jesus, no caminho, não falou nada, porque o versículo 28 diz que Jesus respondeu, e quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes. Compreende? Eles estavam no caminho, e no caminho eles pediram a Jesus: Jesus, cura a gente, tem compaixão de nós, filho de Davi, cura a gente. Jesus ficou em silêncio. E eles foram andando junto com Jesus até chegar numa casa. Quando Jesus chegou nesta casa, aí Jesus respondeu. Então houve um tempo no caminho que Jesus ficou em silêncio. Não respondeu nada para eles durante o caminho. E se você realmente quer vencer a cegueira espiritual, você vai ter que se acostumar com isso. Porque de vez em quando, Jesus fica em silêncio no caminho. Aí você fala assim: ah, mas eu não aguento. Porque eu estou aqui, o senhor não sabe, olha, parece que o céu está fechado para mim. Ah, é? Mas ele fica em silêncio no caminho. Quem quer ser tratado, quem quer ser curado, precisa entender que existem momentos que Deus fica em silêncio e a gente tem que aguentar pela fé. Aí você fala: eu vou sair da igreja porque eu não aguento mais. Tem 3 meses que eu estou lutando aqui e não acontece nada. Ué, tem gente que tem 10, 20, 30 anos que estão experimentando um silêncio de Deus. Mas isso faz parte do processo. Você tem que suportar essa realidade aqui, de ter que continuar andando com Deus, mesmo quando Ele fica em silêncio. Isso é para gente que tem fé. Você acha que toda hora que você vai falar com Deus, Ele vai responder? Toda hora que você quiser alguma coisa, Ele vai fazer? Não, Deus fica em silêncio, principalmente no caminho de quem quer ser curado. Não sei quanto tempo que tem o silêncio de Deus para a sua vida, eu não sei. Eu já passei muito tempo andando com Deus, e Deus em silêncio. Eu podia orar, orava de madrugada, ia para o monte orar, jejuava, fazia de tudo, se você pensar, abria mão de tudo na minha vida. Sabe o que acontecia? Deus ficava em silêncio. Eu falei: não, agora eu vou aumentar, vou jejuar mais, vou ficar mais tempo jejuando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos abrir mão disso, vamos fazer sacrifício. Sabe o que acontecia? Deus ficava em silêncio. Ficava em silêncio. E o que eu tinha que fazer para ser curado? Eu tinha que continuar no caminho acreditando. E aí você precisa fazer. Talvez hoje você está nesse ponto da sua vida que você sentiu que Deus está em silêncio, porque você tem pedido e não acontece nada. Você tem orado e não acontece nada. O texto está dizendo aqui que eles seguiram Jesus e foram clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Aí no versículo 28, e quanto tempo foi esse? Quanto tempo durou essa caminhada? Quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e disse-lhe Jesus. Vocês viram? Silêncio no caminho.
Você tem que suportar. Amém? Não é fácil. Vocês lembram de Jesus, quando os discípulos passaram por uma grande tempestade, Jesus foi dormir no barco? Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos ficaram desesperados. E começou o vento soprar, aquela coisa toda, o barco quase indo a pique, quase enchendo de água. Os discípulos acordaram Jesus. O senhor não se preocupa que a gente pereça nesse mar? Aí ele falou, vocês têm pouca fé. Poderiam ter usado a fé de vocês. E aí fica uma lição para a gente entender. O silêncio de Deus no barco não significa que Ele não está no barco. Compreende? Não significa que Ele não está no barco. O silêncio de Deus no caminho não significa que Ele não está no caminho. Isso é um teste. Isso é uma prova na nossa vida. O silêncio de Deus é uma prova na nossa vida. É um teste. Vou dar um exemplo prático para você entender. Quando você vai fazer uma prova na escola, uma prova vai te promover. O que é que o professor faz? Ele pega a prova, te dá. O que é que ele faz? Ele fica em silêncio. Você, ô professor, é prova. Você fala, posso fazer uma... Fecha a boca. Tempo de prova, o professor fica em silêncio. Ele não fala. Mas o fato do professor estar em silêncio não significa que ele não está na sala. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não está na sala. Ele está testando você. Porque todo teste requer o silêncio do aplicador. Está tudo bem aí? Se Deus está em silêncio, Ele está testando você. Aguenta aí, viu? Aguenta aí. Pastor, mas tem 5 meses. Aguenta aí, meu irmão. Não é fácil mudar o que você provocou na sua vida. Não é fácil. A gente estraga a vida de uma vez. Numa escolha errada. Mas para reconstruir, você explode um prédio em menos de 1 hora. Você faz uma implosão. E para construir um prédio. Então não pensa que o estrago que você provocou na sua vida, que Deus tem a obrigação de fazer assim de uma vez. Deus é construtor. Ele está te edificando. E Ele vai te dar tijolo por tijolo. Não adianta. Você está pensando que você vai pegar pronta a casa, você não vai pegar não. Você vai tijolo por tijolo. E cada culto vocês vão receber um tijolo. Senão não muda. Não muda. Aí eu vou só no culto. Faz um culto aí, pastor, especial, que eu vou nesse culto aí para ver se eu mudo. Não mudo. Você vai receber um tijolo só, então não serve. A gente só edifica a nossa casa espiritual recebendo tijolo por tijolo. Aí você tem que ter perseverança. Você veio hoje, você recebe um tijolo. Você veio no domingo, você recebe outro tijolinho. Dá até para cantar uma música, mas deixa para lá. Aí você veio na outra semana, recebeu mais um tijolinho. Aí você fala, não estou aguentando não. Não está aguentando não? Mas você acha que casa se constrói assim? Você edifica uma casa rápido? Não, tem que ter paciência, né? Principalmente se for uma casa boa, né? Tiver uma estrutura boa, fundamento bom, né? Precisa de bastante concreto. Aí leva um tempinho mais, não leva? Então deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar em você. Quando você estiver pronto, você vai ver como é que você vai ficar bom. Se acostuma com o silêncio de Deus. Versículo 28, na parte A. Parte A, versículo 28. Eles andaram nesse caminho todo. Jesus ficou em silêncio. Mas quando chegou à casa, é isso que está no texto. Quando chegou à casa,
os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes. Interessante, Jesus disse-lhes, aonde? Na casa. No caminho não aconteceu nada. Jesus ficou em silêncio. A ação dele começou a ser construída quando eles estavam na casa. Aí eu vou falar para você um mistério aqui. A primeira coisa que você precisa para você curar a sua cegueira é você começar a escolher quem serão as suas parcerias. Vocês entenderam muito bem o texto, amém? Estamos juntos ou não? É interessante. Segunda coisa que você precisa fazer é se envolver num caminho santo, num caminho justo, num caminho onde Deus está. Terceiro, você tem que começar a se acostumar com o silêncio de Deus. Tem que saber lidar com isso com maturidade. E não pode parar de ser cristão, não pode parar de orar porque Deus está em silêncio. Aprenda isso. Tem outra lição aqui. As coisas começaram realmente a acontecer quando eles chegaram na casa. Sabe o que você precisa? Também de cobertura. Você precisa de cobertura. Enquanto você não entrar debaixo do telhado da casa, as coisas não começam a acontecer. Quem é que cobre você? Porque eu tenho quem me cobre. Cobertura se faz debaixo de cobertura, autoridade se faz debaixo de autoridade. Quem é que cobre você? Qual é o telhado que te cobre? Ninguém. Você não tem um líder sobre você, você não tem um mentor sobre você, você não tem um pastor sobre você. Para quem você presta conta da sua vida? Quem é que diz para você não? Tem alguém que diz não para você? Ah, não tem. Não tem? Por isso você não muda. Cobertura espiritual. A figura da casa é a figura de cobertura. E eu não preciso desse texto para poder dizer isso, porque isso aqui é muito claro na Bíblia, que nós precisamos de cobertura espiritual. Porque é debaixo de cobertura que o poder flui. Mas tem gente que gosta de andar solto. Ninguém me manda, eu tenho as minhas convicções, eu não presto conta para ninguém, não quero saber de nada, é eu e Deus. Continua fazendo do seu jeito, achando que você não precisa de cobertura espiritual, que você não tem que prestar conta para ninguém, que você tem a sua vida solta, você não chega a lugar nenhum. O fato de você ter um chamado não significa que você vai alcançá-lo. Presta atenção nisso. Nós temos que parar com essa besteira de achar, não, se eu tenho um chamado. O seu chamado depende do seu posicionamento. Deus chamou todos. Deus chamou a todos os discípulos. Ele disse, venham, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens. O Judas acabou como? Tem na Bíblia de vocês o Judas? Ah, tem. Tem o Judas. O fato de você ter um chamado, o fato de Deus ter um propósito, isso não significa que você vai alcançá-lo. Eu estou cansado de ver um monte de gente com chamado, batendo cabeça aí fora. Potencial. Os caras cantam bem, pregam bem, mas inteligentes. O que adianta? O fato de você ter um potencial, o fato de você ter um chamado no passado, não significa que você vai alcançá-lo. Isso depende de como você vai agir. Quais serão as suas escolhas? O que não falta dentro de igreja é gente com chamado morto. O que não falta nessa cidade é gente com chamado morto. Morto. Não falta. Dá para fazer uma igreja, né, desigrejada aqui nessa cidade, com mais de 5.000 membros. Cobertura espiritual. Partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículo 28, e quando chegou à casa,
Os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. A resposta o problema deles acontece quando eles estão na casa. Na casa. Amém. Nós estamos juntos aí nisso? Ainda no versículo 28, agora na parte B. Na parte B. Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isso? Crença. E eles disseram: sim, Senhor. Por que Jesus fez essa pergunta? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque o que tem que acontecer na nossa vida depende das nossas crenças e dos nossos valores. E se eu quero mudar, se eu quero me livrar dessa cegueira espiritual, eu preciso reavaliar as minhas crenças. Por isso que ele pergunta: vocês creem? Porque é uma nova realidade, porque naquela casa todo mundo cria. Nós temos 2 cegos chegando na casa, é uma outra cultura, são outras crenças, são outros valores. Quando você entra numa dimensão de mudança, as suas crenças e os seus valores têm que mudar junto, senão você não muda. Como é que muda uma pessoa? Como é que uma pessoa pode ser transformada? Quando você consegue mudar o sistema de crença e valor da pessoa. Porque a pessoa é aquilo que ela acredita. E ela é aquilo que ela não acredita. Adianta você mudar uma pessoa? Você não vai mudar uma pessoa sem mudar isso. Você tem que fazer esse ajuste dentro da pessoa. A pessoa que está lá com vício, ela acredita naquilo, ela acredita naquele vício. Sabe, ela entende que aquele vício é bom para ela. Eu me sinto feliz com isso aqui, é o meu refúgio, eu me sinto bem. Ela acredita naquilo. Uma pessoa que vive bem com a família e ama a família e cuida da família tem que acreditar naquilo, senão não vai cuidar. Por que alguns homens, eles vivem mal na vida familiar, no casamento e com os filhos? Porque eles não acreditam na família. Se eles acreditassem na família, se eles entendessem o valor de uma família, eles cuidavam da família. Eles não cuidam porque eles não acreditam. Por que a igreja é tão importante para nós? Porque nós sabemos o valor da igreja. São as nossas crenças, são nossos valores. Então a gente ama a igreja, a gente investe na igreja, a gente gasta tempo com a igreja, a gente faz tudo pela igreja, porque isso tem um valor muito grande para nós. E por que algumas pessoas não amam a igreja, não vêm na igreja? Porque é o sistema de valor dela. Então não adianta você tentar falar: não, você tem que amar. Não ama. Quem não ama, não ama. Não adianta. Você não vai conseguir fazer essa pessoa amar a igreja. Ela não sabe o que é a igreja, ela não entende quais são os valores da igreja. Nós amamos porque esses são os nossos valores, e ninguém vai fazer a gente deixar de amar. Por isso que tem gente que sofre na igreja, mas continua amando a igreja. Não desiste da igreja. A pessoa troca de templo, mas não troca de igreja. O fato de você trocar de templo não significa que você troca de igreja. Porque a igreja só tem uma. E Deus só tem um. Amém? Por isso que eu acho interessante quando as pessoas não desistem de Deus, mesmo sofrendo. Mesmo tendo todos os motivos para desistirem, elas não desistem de Deus. Porque esses valores estão consolidados na pessoa. Então você nunca vai conseguir mudar uma pessoa. Se você for fazer um discipulado, o que é o discipulado? O discipulado é um choque nas crenças. A pessoa ela acredita na violência, a pessoa acredita na desonestidade, na infidelidade, nos vícios. Você tem que fazer essa pessoa deixar de acreditar nisso e acreditar nas coisas de Deus. E quando você abre a visão da pessoa e fala com ela: olha, família é isso, igreja é isso, sabe? É igual a Santa Ceia. Tem muita gente que toma Santa Ceia. Por que banaliza a Santa Ceia? Porque não entende o que é Santa Ceia. Tem muita gente que banaliza a Santa Ceia. Tem gente que só vem na igreja para tomar Santa Ceia. Está errado.
A Santa Ceia, ela não muda a vida das pessoas. A Santa Ceia é para quem mudou. Essa é a inversão que a igreja faz. O cara pensa assim, eu vou na igreja só uma vez por mês, vou lá, tomo Santa Ceia, eu fico santificado. Não acontece, você só se prejudica. A Santa Ceia é para quem mudou, ela não vai mudar ninguém, não muda ninguém. É uma atitude, é uma aliança de pessoas que estão transformadas. Elas têm um sistema de crença e valor novo. Elas amam a Deus, elas acreditam nas coisas de Deus. Quando a pessoa entende no discipulado, você explica qual é o significado da Santa Ceia, o corpo de Cristo, você explica que isso é o sangue de Jesus que move o corpo, o cara, não sabia. Ele acorda na hora, sim, aí quando ele vai tomar a Santa Ceia, ele tem outro nível de entendimento, o impacto espiritual da Santa Ceia muda, é igual a adoração. Se você entende o que é louvor, você vem de um jeito, se você não entende, você vem aqui e canta. E quando você canta, você não provoca nada no mundo espiritual. Mas quando você estuda o louvor, você busca Deus, você vai para a presença dEle, você entende o papel do ministro na frente, que é um mediador entre Deus e o povo, você já entra numa dimensão espiritual diferente. E Satanás é assim, quando ele vê que você entendeu, ele recua. Porque o negócio está na mente. Quando você vem aqui para cima com uma autoridade, sabendo o que você está fazendo, no que você está mexendo, e o Deus que você serve, as coisas vão acontecer. Mas se você vem normal, você não passa de um cara falante, ou de uma pessoa que toca um instrumento, que você acha até na esquina. Que não falta é gente que fala em microfone e gente que bate corda de violão e bateria. Tem um monte, bom ainda. Agora, adoradores, homens e mulheres de Deus, pregadores do Evangelho, gente que luta pela palavra de Deus, não tem medo de nada, aí é difícil. Porque o sistema de crença, o sistema de valor é diferente. Então essa pessoa está mudada. A estrutura que mantém a gente de pé ministerialmente são as crenças e os nossos valores que a gente tem por dentro. A gente não negocia. Nós acreditamos em Deus, acreditamos na palavra de Deus, acreditamos no mover do Espírito Santo. E o mundo não tem o valor para a gente que tinha antes. A gente já fez o balanço. Chegamos à conclusão de que o mundo não vale nada e que Deus é o que vale. É simples assim. E aí ninguém te segura mais. Aí ninguém precisa te chamar para ir na igreja, ninguém precisa te apertar, te ameaçar. Não precisa, você vai fluir como um rio. Porque você entendeu. Conhecereis a verdade, né? A verdade vai te libertar. E quando você não conhece, você fica preso e prisioneiro. Você diz, pastor, mas eu não mudei. Você não conheceu a verdade. O dia que você conhecer, você muda. Quando você deixar a verdade entrar no seu coração, você conhecer o poder do Evangelho, entender que Deus é o que há de mais importante, que a vida só faz sentido quando a gente serve a Deus e quando a gente entrega ela para Deus. Quando você aprender isso, tomara que você não fique velho bastante para poder aprender depois, aprenda logo, e muda a sua vida e conquista o que você precisa conquistar e vença, tire essa cegueira, e Deus vai te dar tudo, entende o que eu estou falando? Tudo. Você não vai dar nem conta do que Deus tem para te dar, não dá conta não. Você vai ficar, Deus, porque igual as ofertas no tempo de Salomão, para, senão vai transbordar. De vez em quando acontecem umas coisas dessas assim, né? A gente vai no grupo da igreja, fala que é uma necessidade. Uma vez tinha uma pessoa com necessidade, deu 5 minutos, todo mundo semeando para ajudar. Uma pessoa que estava doente, com câncer. Eu falei, para que já está bom demais. De tanta oferta que apareceu. Porque as pessoas são liberais, porque elas acreditam naquilo que elas estão fazendo. E o pastor não pode explorar isso. Não pode explorar. É suficiente? Parou. Não precisa mais. Aqui a gente sabe exatamente. Tem os caras aqui que você fala assim, ó, eu preciso de 50 cesta básica. Eu sei exatamente quem dá. Não tem amarração de nada. Existem os caras prontos para isso, as mulheres prontas. Eu preciso de 10 naquela cozinha, vai aparecer 20. Disputando o lugar para poder fazer serviço lá. O voluntário é o que não falta. Não falta. Não há apelação nenhuma aqui para dinheiro. Não há. E por que o dinheiro aparece?
porque as pessoas acreditam no que elas estão fazendo. O mais importante é trabalhar as crenças e os valores de vocês, para que vocês aprendam a valorizar as coisas de Deus. E depois não tem peso. Não tem peso de nada, nada tem peso. Nada tem apelação. As coisas acontecem. Por isso que Jesus perguntou, vocês acreditam mesmo nisso? É engraçado, né? Jesus falando isso, né? Vocês creem, versículo 28, que eu possa fazer isso? Acredita mesmo? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Não, está certo. Porque aqui todo mundo acredita, viu? Vocês acreditam mesmo? Acreditamos. É uma reavaliação das crenças. E aí o texto, o versículo 29, diz que tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Segundo a vossa fé. É interessante isso, porque a fé, ela é uma coisa que Deus ele não consegue conter. Quando nós temos fé, o poder vem. Quando nós acreditamos, o favor de Deus vem para a nossa vida. A mulher do fluxo de sangue, ela não teve que ter nenhum tipo de argumento com Jesus. Nenhum. Ela não teve que dizer nada. Ela disse, basta apenas tocar nas vestes, eu sei que eu serei curada. O centurião disse, basta uma palavra tua, e o meu servo será curado. A fé é isso. Deus é como se fosse uma grande caixa de água, imagina, que você tem sede. A fé é a ação de abrir a torneira. Se você abrir a torneira da fé, a água desce, irmão. Não depende de argumento com Deus. Basta ter fé. E não precisa ter tempo de casa também, porque esses caras aqui não tinham. O centurião não tinha. Era centurião romano. E Jesus disse, eu nunca encontrei uma fé como essa. Alguém capaz de acreditar tanto, de tirar poder. Esse exemplo da caixa d'água é tão interessante, que Jesus parou e disse, eu sinto que de mim saiu virtude. Ele disse, alguém abriu minha torneira, porque de mim saiu poder. A fé é uma decisão, Deus está pronto. Deus é bom, Deus é poderoso, Ele está pronto. Se eu decido ter fé, as coisas vão acontecer. Basta confiar. Confia no Senhor. O que é confiar em Deus? É simples, é uma ideia? Não, é você começar a colocar a sua vida nessa condição, as suas ações, tudo que você fizer é com base na fé que você tem. Você vai porque você tem fé. Você caminha porque você tem fé. Você investe porque você tem fé. A fé, ela é revelada nas nossas ações diárias, no que a gente está fazendo. Aí você fala assim, poxa, como é que esse cara tem coragem de fazer essas coisas, né? É muita fé, de confiar tanto em Deus, de abrir mão de certas coisas, de confiar que Deus vai abrir uma porta, de esperar que vai aparecer a pessoa certa. Isso é fé. A capacidade de esperar até chegar a pessoa certa, a capacidade de esperar o tempo de Deus, fé. É a certeza das coisas que você não vê, mas você espera. Todo mundo conhece o livro de Hebreus. Amém? E eles acreditaram. Jesus disse, vocês acreditam nisso? Sim, a gente acredita. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. A vossa fé. Não é segundo o poder dele. Qual é o segredo da nossa mudança? Está em Deus ou está em nós? Está em nós. Está em nós. Está em nós. Não está em Deus. Deus muda, Deus quer mudar, Deus é bom. Quando eu entendo isso, quando eu ajusto a minha vida, a minha fé nisso, eu vou conseguir o que eu preciso. Por isso que algumas coisas acontecem na vida de uns e não acontecem na vida dos outros. Porque as pessoas não acreditam. As pessoas murmuram, as pessoas reclamam, as pessoas desistem. Pessoas que desistem são pessoas sem fé. Pessoas que murmuram são pessoas sem fé. Pessoas que brigam são pessoas sem fé. Pessoas que querem conquistar na força do braço são pessoas sem fé. Uma das virtudes da fé é saber esperar. Saber esperar. Porque quando você não sabe esperar, porque você acha que você sabe fazer melhor que Deus. Você fala, já está na hora. Não está na hora nada.
Os discípulos disseram: já é tarde, Senhor, e a multidão está com fome. Porque o tempo já estava apertando eles. Então, Deus é dono do tempo. Deus sabe o tempo necessário para moldar cada um de nós. Cada projeto tem um tempo. Você vai fazer uma casa, você gasta 6 meses, 1 ano, depende da casa, né, irmão? Depende da casa, depende da estrutura. Então Deus sabe de todas as coisas. A gente tem que descansar e tocar a nossa vida. Ah, mas eu queria. Você queria, mas não é. Faz do jeito que dá. Tá certo? Não dá de um jeito, você vai fazendo do jeito que dá. Vai vivendo com o que você tem. E vai sendo obediente. Vai cuidando das coisas que Deus colocou na sua mão. E vai esperando. Ele sabe das coisas. Agora, quando você quer passar na frente, Deus vai parar. Você não pode passar na frente. Então você descansa. Fica em paz. Sossega seu coração. Vença a ansiedade. E viva dentro daquilo que Deus colocou para você. E não diga assim: não, mas eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo. Não deveria. Deus sabe. Deus sabe em que lugar nós funcionamos melhor. Ele sabe de todas as coisas. Então a pressa não resolve. As coisas vêm, irmãos. Falo isso como experiência. O que tem que ser na sua vida vem e vai bater na sua porta. Não precisa você ter pressa, basta ser obediente. O grande problema é que nós paramos de obedecer. A gente para de obedecer, a gente para de orar, as pessoas param de orar, as pessoas param de buscar, as pessoas param de vir na igreja, porque elas acham que o tempo, elas têm que controlar o tempo. Ela perde. Aí você fala assim: não, eu vou tentar aqui, se não der com 1 semana eu pulo para outro lugar. Não adianta. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Existem lugares que são disfuncionais? Sim. Dependendo da sua geografia, você não prospera nunca. Porque você tem que ser plantado num terreno bom. Não basta você ter uma semente. Você tem uma semente, eu tenho uma boa semente, mas se você não tem um terreno bom, você vai crescer o quê? Então geografias é importante também. Você fala assim: não, eu vou ficar aqui aguentando a iniquidade, a coisa errada. Não tem que aguentar a iniquidade, não tem que aguentar a disfunção, não tem. Porque existem lugares, terras, que são produtivas, outros não são. Não adianta. Você tem que ser plantado no lugar certo. Quando você é plantado no lugar certo, você vai florescer. E a gente precisa. Só que as transições também têm que ser feitas debaixo de oração, debaixo de uma busca, sabe? Para ter essa certeza do que Deus, que nós já tentamos, né? Quando é que a gente tem que transicionar? Quando a gente tem certeza que já tentou de tudo. Quando a gente já tentou, a gente fala: aí não tem jeito, aí eu tenho que transicionar. Entendeu o que eu estou falando? Eu quero ler o versículo 30 e 31 para a gente finalizar. Os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os. Está na minha Bíblia assim, ameaçou-os. Estranho isso, né? Dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Vocês não vão contar nada para ninguém, viu? Porque havia um propósito nisso. Algumas pessoas não podiam saber, porque havia um tempo para que o ministério de Jesus fosse revelado até a sua crucificação. Ele estava trabalhando isso. Por isso que ele disse: olha, não conta para ninguém. E ele ameaça, a Bíblia está dizendo no versículo 30, ameaçou dizendo, eu até imagino como que ele falou, ele deve ter botado o dedo na cara deles e falou assim: vocês não vão contar nada para ninguém. Pressão, a gente posta lá, né? Aí a galera dá aquele joinha, todo mundo dá uma curtida assim. Você falou: lutei tanto aqui, consegui casar depois de 60 anos. Aí você mostra o maridão lá. Aí Jesus falou: não conta nada para ninguém. Eles vão saber, mas não quer dizer que a gente não pode contar. Estão entendendo? Nós precisamos entender por que Jesus falou isso. Por que Jesus falou isso? Nós estamos falando de gente que estava cega. Nós estamos falando de cegueira espiritual. E de repente Jesus pede uma coisa estranha: não conte nada para ninguém. Ameaça os dois. Eles não aguentam. E a Bíblia diz que, tendo eles saído, versículo 31, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Não só contaram, não botaram só no Facebook, não. Eles botaram em mais rede social.
Todo mundo, toda a terra ficou sabendo do que aconteceu com eles. Aí fica uma lição para a gente importante. Se você realmente quer vencer a sua cegueira espiritual, você precisa encontrar equilíbrio. Olha, essa palavra é tão importante para nós que somos cristãos. Você precisa encontrar equilíbrio entre o seu desejo e a obediência que você tem que ter com Deus. Entende? Porque isso foi um teste de obediência. Eles querem fazer. É legítimo você falar e dizer: Ele me abençoou, Ele me curou. É legítimo? É. Existem algumas coisas que são legítimas, sim, mas que a gente não pode fazer. Por que a gente não pode fazer? Porque existem momentos que Deus vai dizer: não faça. Aí você vai dizer: não, mas eu estou fazendo o que é certo. Não, nem tudo o que é certo deve ser feito em alguns momentos. Nem tudo. Nem tudo. Olha, se você começar a estudar a Bíblia profundamente, até o momento de pedir perdão, você tem que ter sabedoria. Porque se você começar a querer tomar algumas ações porque você tem boa intenção, você pode quebrar um princípio de Deus. Lembra do exemplo que nós estudamos na escola bíblica, que Uzá tocou na arca da aliança? Com toda boa intenção, motivação certa, porque a carroça ia cair, ele tentou segurar. A Bíblia diz que Deus abriu rotura e Uzá, ele morreu. Davi ficou espantado com aquilo. Como é que Deus mata um cara que quer tentar segurar uma arca que vai cair? Pois é. Então nem tudo que é bom, que é legítimo, você tem que fazer no tempo que você quer. Às vezes você fala: eu preciso ter agora, eu tenho que fazer agora. Não, existe um lugar entre o desejo e a obediência. O desejo e a obediência. Isso é uma palavra para gente curada. Nós já estamos no final, né? Nós estamos falando de gente curada. É isso que vai manter a nossa sanidade, porque eles já estão curados. Ele disse: vocês não vão contar nada para ninguém. Os caras saem contando para todo mundo. Então nós agimos assim, por impulso, por desejo, em coisas que nós julgamos certas, e muitas vezes são certas, mas não é o momento de fazer, porque Deus diz para não fazer. E saber lidar com o desejo, em relação à obediência, isso é coisa para a gente curada. Porque embora você queira fazer muitas coisas, você deseje fazer muitas coisas, algumas coisas que você acha que realmente são legítimas para você, quando Deus disser não, você tem que engolir o choro. Você tem que engolir o choro. Isso acontece muito na igreja. Às vezes seu coração está queimando por uma coisa, e você diz: esse é meu tempo, o que eu sinto aqui, ó, no meu coração, que é agora é a hora. Aí o outro falou, e o pastor falou: não é o tempo. A sua cobertura diz que não. Aí você vai ficar assim: o que eu vou fazer? Pois é, então assim, obediência é um negócio que é uma luta contra os nossos desejos e as nossas vontades. E muitos sentimentos que a gente tem, às vezes é coisa da nossa natureza mesmo. A gente quer porque a gente quer ministério, a gente quer fazer isso, quer evangelizar para aparecer, quer subir aqui para aparecer, quer dar oferta para aparecer. Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece as nossas intenções. Então, para que você realmente esteja pronta, para que você seja realmente uma pessoa saudável, encontre o equilíbrio nisso aí. Procure equilíbrio, porque muitas vezes o seu desejo vai tentar te seduzir. Você pode ter 20 anos de igreja, estar na presença de Deus. Você pode ser traído a qualquer momento pelos seus desejos. Você fez o que você quis fazer, mas não foi o que Deus queria. Isso, para liderar a igreja, é um teste que acontece todos os dias, entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que Deus quer fazer. Tem coisa que é da minha cabeça, eu tenho que parar. Então assim, embora eu queira, não é o que Deus quer. Obediência a Deus, para poder vencer todos os desejos e as vontades que a gente tem. Amém. Ele disse: não conta nada para ninguém não, tá? Ele sabia que eles iam contar. Aí eles divulgaram por toda aquela terra.
mas era uma forma de continuar mantendo a cura, para ter uma vida saudável. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para que a gente possa fazer uma oração. E eu quero te fazer lembrar de algumas coisas. Os cegos espirituais, eles possuem movimento, mas eles não têm direção. O fato de você estar em movimento não significa que você está indo na direção certa. Amém? Nós podemos identificar uma pessoa cega espiritual quando ela não sabe em que ponto está a vida dela. E muitas pessoas não sabem em que ponto está a vida. Cegos espirituais geralmente se machucam muito, porque sofrem colisões o tempo todo. Não adianta simplesmente você curar a dor da colisão. Você tem que curar a cegueira, que faz com que essa pessoa ande no escuro. Nós entramos no texto, vendo aqui pelo menos 6 coisas que nós precisamos fazer para vencer a cegueira. A primeira coisa, o primeiro desafio foi analisar realmente as nossas parcerias. 2 cegos andando juntos não vão chegar a lugar nenhum. Pessoas com defeito, elas se associam. Pessoas que estão doentes, elas se juntam. Um doente não vai te ajudar. Você tem que procurar alguém curado. Se você quer ver, você precisa de alguém que veja. Porque essas pessoas, elas vão te levar para o território da mudança. Uma pessoa que enxerga, uma pessoa que tem visão, ela sempre vai te dirigir para um lugar de transformação, um lugar de mudança. Nós precisamos nos envolver num caminho divino. Eles estavam seguindo Jesus. Você vai ficar indo no mundo, você vai ficar fazendo um monte de coisa errada. Não adianta, tem que parar tudo e buscar a casa de Deus, a presença de Deus, a ajuda de Deus, a ajuda de pessoas que estão na presença de Deus. E aí você vai ser curado. Você vai ter que suportar a realidade de que em alguns momentos Deus vai ficar em silêncio e que você vai ter que aguentar esse tranco e ter a certeza que o silêncio não é falta de presença. O silêncio não é falta de presença. O silêncio é um teste. É um teste, a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós precisamos de cobertura. Quando eles chegaram na casa, aí sim Jesus falou com eles. Jesus disse para eles. Jesus falou com eles. Até então no caminho Jesus não falou nada. Mas quando eles chegaram debaixo da cobertura do teto, Jesus falou. Então algumas coisas só acontecem quando você está debaixo de cobertura. Você vai ter que reavaliar suas crenças. Jesus perguntou para eles se eles realmente acreditavam naquilo. No que você acredita? O que você quer? O que você veio fazer aqui? O que você está disposto a acreditar? Quais são os confrontos que você está disposto a ter que passar? Você está disposto a abrir mão de algumas coisas que você acredita? Você vai falar, não, mas eu acredito. Tá, mas o que essa coisa te ajudou? Você acreditou tantos anos? Tem tanta gente que acredita em tanta coisa que não muda nada. Você acredita, você ora diante de coisas que não mudam a sua vida. Então, vamos, se você quer mudar, que tal fazer uma revisão nas crenças e nos valores? Coisas que você não valorizava, começa a valorizar agora. Começa a valorizar as coisas de Deus, família, justiça, bondade, honestidade, paciência. Isso vai mudar o seu mundo. Amém? Nós vamos orar. Nós precisamos encontrar equilíbrio, entre o nosso desejo e a obediência a Deus. Não mais cegos espirituais. Não mais. Nunca mais, tá bom? Hoje é um dia de cura. Não mais. Você veio aqui trazido pelo Espírito de Deus. Não mais cegos, não mais. Nós vamos andar na luz. A palavra de Deus é a semente de Deus para a nossa vida. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, te louvamos e te bendizemos o teu santo nome. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos porque cremos na tua palavra, porque é a tua verdade, é o nosso alimento, é o nosso pão. Pai, nós queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos para sermos ministrados pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito. Existem tantas coisas que nós precisamos revisar na nossa vida,
algumas coisas que são tão importantes para nós que não servem para nada. Nós defendemos tantas coisas, nós lutamos por tantas coisas que não nos edificam. Ao contrário, essas coisas estão nos destruindo. Nós temos uma crença errada a respeito do amor. Muitos de nós acreditamos que o amor sobrevive no meio da violência, no meio da agressividade, no meio da traição. O amor não sobrevive porque o amor é algo de Deus, é algo divino. Muitas pessoas acreditam que amam algumas outras pessoas, que machucam elas, que ferem, que traem, mas você não ama essa pessoa. Você sente algo que não é divino, não é de Deus. Porque o amor de Deus, o amor que só Deus pode dar, isso só sobrevive num ambiente de paz, num ambiente de respeito, num ambiente de honra. Então, por favor, pare de acreditar que nessa relação errada existe amor. Não existe amor. Existe uma dependência, existe um ato de exploração e manipulação. Não existe amor. Revisa esses valores a respeito do amor. Revisa os seus valores a respeito de igreja. Quantas vezes você deixou de valorizar a igreja? Você deixou de colocar a igreja em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar na sua vida, e você escolheu outras coisas primeiro. O que adiantou isso? No que isso te ajudou? Você só perdeu. Que tal começar a entender mais as coisas de Deus? Que tal dar uma chance para a sua vida espiritual e recomeçar a partir de hoje? Que tal começar a aprender as Escrituras, entender o mundo de Deus, entender as coisas de Deus, saber que você pode viver em paz, ter uma vida sossegada, sem culpa, sem peso, sem ameaças, uma vida com dignidade. Você pode ter isso na sua vida, mas isso depende das suas escolhas, e você vai fazer escolhas. Você faz as suas escolhas, ninguém escolhe para você. Deus não vai invadir a sua vida, Ele vai deixar você escolher. É necessário que hoje escamas caiam dos olhos. Em nome de Jesus Cristo. Você que está cego espiritual, você que entendeu o significado de cegueira espiritual, em nome de Jesus, a partir de hoje, você não será mais um cego, porque você está sendo curado. Eu declaro sobre a tua vida que haja luz nessa tua visão, haja luz na tua família, haja luz em tudo que você fizer. Eu declaro sobre você uma vida iluminada. Eu declaro em nome de Jesus, toda prisão de cegueira espiritual está sendo arrancada da sua vida. Os teus olhos espirituais estão sendo curados agora em nome de Jesus. Você não será mais uma pessoa enganada, porque os teus olhos estarão abertos. Os teus olhos estarão abertos a ponto de saber o que é certo para você. Em nome de Jesus Cristo, que todas as bênçãos de Deus venham sobre ti. Que um tempo novo comece a acontecer a partir de hoje. Grandes coisas o Senhor tem para você, mas você precisa receber isso com maturidade e não concordar em permanecer na vida que você esteve até agora. Deus está te convidando para uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Deus vai te ajudar, o Espírito de Deus vai te ajudar. Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Ele vai levantar pessoas para te ensinar. O Espírito de Deus vai te ajudar. E todos os anos da sua vida daqui para frente, cada ano da sua vida vai ser melhor do que toda a vida que você viveu. Cada momento na presença de Deus valerá por todos os dias que você viveu atrás. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para recomeçar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Eu quero convidar os irmãos que quiserem participar. Nós vamos ter uma vigília. Vai ser sábado, começando às 21 horas. Nós vamos começar às 21 horas e vamos até às 7 da manhã. Uma vigília espiritual para fortalecimento da igreja. Nós já temos uma escala de jejum. Graças a Deus tem mais de 60 pessoas que vão jejuar, né? A partir dessa semana que vem agora. E tudo está na bênção, não é isso? E nós temos culto no domingo e todos estão convidados. Amém. Vamos orar para terminar? Tem algum aviso para dar? Tem que lembrar que eu estou ficando velho, eu estou esquecendo de aviso, né? Esqueci de orar pelos pais semana passada, eu estou desse jeito. Mas tá bom, vamos orar. Deus, obrigado por esse culto na tua presença e por cada pessoa que está aqui. Obrigado e cremos que a palavra do Senhor é uma semente para cada coração que entrou neste lugar. Que essas pessoas tenham fome, tenham o desejo de buscar a tua presença e buscar a tua palavra para crescer mais. Em nome de Jesus Cristo, um grande projeto o Senhor está começando agora, na vida de cada um. Leva-nos em paz para casa, abençoados e guardados pelo teu poder. Que a graça de Deus, a unção poderosa do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém.